A paz do Senhor, amados, bom dia. Aí você pode falar, mas você não se cansa de fazer live, não? Não, quando é para falar do nome de Deus, nós devemos ser incansáveis, né? Desde que procuramos fazer a vontade de Deus, o nosso desejo é agradar a Deus e não aos homens. E é por isso, exatamente por esse motivo, provavelmente será o assunto dessa live hoje. Eu separei aqui alguns versículos, né? Uma coisinha extra aqui para falar desse assunto. E eu sei que todos nós, de uma forma geral, nós temos falhas. Cada um tem as suas falhas, cada falha é diferente da outra. Mas as nossas falhas, ela não serve, não deve servir de desculpa para não fazermos a vontade de Deus. Entende? Então seria bom, como disse o apóstolo Paulo, que todo mundo se conhecesse, né? Olhasse para si mesmo, para as suas falhas, conhecesse as suas falhas, assim eles não iam olhar para a falha dos outros, né? Quando alguém comete um determinado erro. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas julgam e condenam ao mesmo tempo, né? Antes de olhar para si mesmo, elas olham para as falhas dos outros. Já começou? Ela julga as pessoas hoje, ela tem as manias de julgar e condenar ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer hoje, nessa live, antes de começar a fazer qualquer leitura, é se de fato nós estamos entregando a nossa vida na sua totalidade a Deus, porque ser discípulo de Jesus não é uma coisa fácil. Tem todo mundo, pelo menos uma boa parte, sabe, ou uma parte sabe, que ser discípulo de Jesus não é algo fácil, entende? E a igreja primitiva, ela atendeu esse critério, entende? Ela atendeu, a igreja primitiva, ela atendeu esse critério do discipulado de Jesus. Só que eu vou falar sem medo de errar. Nos dias de hoje, infelizmente, a igreja de hoje, com exceção de uma minoria, eu vou separar, embora quando eu falo igreja, estou falando de uma forma generalizada, mas infelizmente o pessoal hoje, eles atendem esse critério apenas, como é que eu poderia dizer, artificial, entende? Artificial. Eu não sou um cara leigo que sabe falar palavras bonitas, difíceis, entende? Não. Então, hoje, infelizmente, o pessoal hoje, ele atende esse critério apenas artificialmente, entende? E vou mostrar daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou começar falando e mostrando que não estou mentindo, que estou falando a verdade. Para dar início a essa live, eu vou começar aqui a ler aqui. Eu vou falar um pouco de idolatria. Vou começar pela idolatria. Eu tenho falado tanto nessa tal da idolatria, então vamos começar já na base da idolatria. Então, uma das primeiras coisas que Deus falou para Israel foi para não entrar no caminho das outras nações, né? Das demais nações, incluindo exatamente a idolatria. E o povo fizeram justamente ao contrário daquilo que Deus tinha ordenado, que era para o povo não fazer, e eles fizeram. Perdão. E eles entraram pelo caminho da idolatria. Mas só que a idolatria do povo de Israel foi de fato a imagem de escultura, a imagem de fundição, né? E entraram no caminho da feitiçaria. Então, chegou a um ponto, Deus deu, na sua paciência, demorou muito, né?
ele deu muitas chances, muitas oportunidades para que o povo voltasse atrás. Mas a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E quando a pessoa entra por esse caminho, é um caminho difícil de retornar, né? Então o que se passa? Chegou a um nível máximo de Deus, a ponto dele não aceitar mais nem intercessão pelo povo. Jeremias, ele intercedeu pelo povo. Aí o Senhor Deus falou: mas até quando você vai ficar me aborrecendo, intercedendo por este povo? Ele diz que nem mesmo, se não me falha a memória, foi Daniel e outro outro eu não esqueço. O outro, ele usou Daniel, teve um outro que ele foi um outro personagem bíblico. Nem mesmo se esses personagens bíblicos intercedesse por este povo, tão somente as suas almas, nem mesmo os seus filhos seria salvo. Então somente esses dois personagens, que um deles eu acho que era Daniel e o outro no exato momento eu não consigo lembrar. Então veja bem, a idolatria do povo chegou a tal ponto de Deus rejeitar até a intercessão do povo. E hoje a Igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo hoje, está indo pelo mesmo caminho de Israel no passado. Aí você pode até me perguntar, mas como? De que jeito que o povo, a Igreja do corpo de Cristo está indo pelo mesmo caminho do passado? Você pode até estar pensando que eu estou errado. De fato eu não estou. Eu vou dar aqui alguns exemplos e já vou entrar direto na live. Tá? Porque hoje, a idolatria hoje, ela começou pelo púlpito. Começou pelo púlpito, a idolatria. Quando você elogia uma pessoa demais, essa pessoa, ela automaticamente, ela se torna um ídolo. Vamos começar por aí, pelo púlpito. Quantos ídolos existe hoje no púlpito, principalmente na internet? Eu vi, hoje tem eu estou falando de um único, mas eu sei que tem vários, entende? Eu sei que tem vários. Eu vou dar uma escorregada aqui de leve aqui, depois eu volto no assunto, tá? Hoje, a igreja hoje, ela adquiriu tudo aquilo que o mundo oferece, pode oferecer, a igreja adquiriu. Tudo está dentro da igreja. Eu vou dar aqui uma rápida pincelada em um ponto muito simples. Veja bem, o pessoal aí lá fora, eles vão no teatro, isso a igreja já tem, né? Peça de teatro, todo mundo está cansado de saber, faz peça hoje. Só não vende ingresso, mas já faz peça, né? E não vai demorar, não sei não se daqui a pouco não vai demorar muito tempo para vender ingresso. Então, o mundo lá fora já faz, tem teatro. Na igreja também já faz apresentação, o que também é um teatro. Então, em um teatro, o que o pessoal faz no teatro? Quando um ator, né, ou uma atriz, ele faz um espetáculo lá, ou termina um espetáculo, o que o pessoal faz? O pessoal aplaude. Quando um político, ele fala aquelas palavras bonitas, né, para iludir o povo, o que o povo faz? O povo aplaude. Quando um palhaço, no circo, ele faz uma palhaçada, conta uma piada bonita, que o povo dá aquelas risadas, o povo aplaude, né? Na igreja hoje, o pessoal está usando a mesma coisa. Aí, quando tem algo, né, seja lá um ministro, ou seja lá um obreiro, né, que esteja em cima do púlpito, o que eles falam? Palmas para Jesus, né?
Então a igreja antigamente, até uns tempos atrás, não existia esse tal de palma para Jesus. Agora eu pergunto, eu sempre fiz essa indagação comigo mesmo. Será que de fato as palmas estão sendo para Jesus, para o Senhor Jesus? Ou o homem de fato está embutido, incluído nesses aplausos? Porque a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. É enganoso. No profeta Isaías, eu não me lembro, perdão, eu não me lembro o capítulo, mas sei que lá está no livro do profeta Isaías, que diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Entende? Aí a igreja adotou os aplausos. Eu até acho isso, não que o Senhor Jesus não mereça aplausos, ele merece muito mais do que isso. Mas eu acho isso uma hipocrisia. Repetindo, não que eu não acho que o Senhor Jesus não mereça aplauso, porque ele morreu na cruz do Calvário para resgatar o seu povo. Mas é que o aplauso, a igreja ela não tinha o costume que o pessoal lá fora tem de estar aplaudindo. A igreja nunca teve esse costume de aplausos. Aí, de uns tempos para cá, foi que a igreja pegou tal costume de aplausos. Entende? Então isso já é um modo, é uma cópia mundana. É uma cópia mundana, né, que a igreja adquiriu. Foi o que Deus falou no passado para o seu povo, para não copiar, para não pegar os hábitos das nações vizinhas, daqueles que não têm temor a Ele. E hoje a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, era para estar separado do mundo, dando o mesmo exemplo que o povo de Israel deveria dar. Era para estar dando o mesmo exemplo, e infelizmente não está dando o mesmo exemplo. Embora todos nós sabemos que o Senhor Jesus sempre tem um remanescente, entende? Ele sempre tem um remanescente fiel a Ele. Então hoje eu quis começar essa live por aqui. Não, eu vou ainda um pouquinho mais além da idolatria, tá? Eu vou um pouquinho mais além da idolatria. Então o que se passa? Hoje, o pessoal estão tirando parte de um louvor, até tirando o nome de Deus do louvor e colocando o nome, eles não colocam o nome do ministro diretamente, mas ele coloca a palavra pastor no lugar do nome Deus, no lugar do nome Senhor, e completam, né, o louvor, né? Então isso é uma idolatria. E a palavra de Deus diz que Deus ele não divide o louvor dele com as imagens de escultura, nem com imagens de fundição. Ele não divide com ninguém o louvor dele, porque pertence o louvor e a adoração pertence exclusivamente a Deus. Quando tiramos parte do louvor que é dedicado a Deus e colocamos o homem, estamos colocando o homem em primeiro plano e Deus em segundo plano. E isso é idolatria. Quando elogiamos um ministro da palavra de Deus demasiadamente, isso é idolatria. Isso é idolatria. E a idolatria hoje também ela está crescente no meio do povo de Deus, disfarçadamente, mas está crescente. Os maiores idólatras hoje, os maiores ídolos, são os cantores gospels. Hoje eles estão sendo os maiores ídolos que tem, estão sendo eles. O povo estão idolatrando os cantores gospels, entende? Então, quando eu falei de idolatria, eu não estou brincando. E a palavra de Deus também, ela não brinca, entende? A palavra de Deus, ela não brinca. E o Senhor Jesus também não brinca. Então, eu vou começar essa live aqui, meditando
na palavra de Deus, que se encontra no livro de... Eu vou sempre pular, hoje eu vou pular, vou pegar vários versículos, né? Tem gente que não aceita muito bem, porque fala, não, que tem que ver o texto, o contexto, e blá, blá, blá. Entende? Então, eu vou começar com um versículo, tá? Se alguém quiser ver o texto e o contexto, fique à vontade. Que se encontra no livro de Mateus. No livro de Mateus, deixa eu ver se eu me perdi. Mateus, eu não pulei. Mateus. Eu estava com ele daqui na mão. É 5 ou 6. Eu sei que é em Mateus. E eu acho, eu estava com ele aqui bem na mão. É 5. Eu só preciso encontrar o versículo. Eu vou começar por ele. Eu estava com um versículo, mas não era possível. Estava com ele bem aqui, bem na minha vista, bem na minha frente. Mas eu vou tentar achar aqui, eu quero começar exatamente por ele. Por ele. Se eu não achar, eu procuro ele e volto aqui bem no finalzinho para dar início, para poder falar exatamente o que eu queria falar. Não é incrível? Eu estava com o versículo bem aqui na mão. Eu vou entrar em outro... Eu vou entrar em outra área. Eu vou buscar outro, eu vou buscar outros versículos, porque eu me perdi. Eu acho que eu me perdi do versículo que eu ia, mas tudo bem, não tem problema, eu acho. Então eu vou começar pelo 5:41, já que eu não achei exatamente o que eu queria. Eu vou começar pelo 5, mas é João. O que eu queria falar era Mateus, e o de Mateus eu não encontrei, eu pulei, eu esqueci de marcar, né? Com aquela toda... Eu esqueci de marcar, João. Vai para João, não é mais Mateus. Gente, eu tava exatamente, mas esse é justamente no Mateus. Que coisa. É algo que impressiona. Mas é algo... Era apenas um versículo. É apenas um versículo. E eu vou, já que eu me perdi aqui, não apenas nesse versículo, então vamos direto para o livro de João. Mas eu tenho ele em mente e sei mais ou menos do que se trata. Eu tenho um versículo em mente e sei do que se trata. De uma forma ou outra eu vou achar ele depois. Eu vou começar então pelo livro de João 5:41, que diz o seguinte: eu não recebo glória dos homens. E não era em Mateus, era em João. Não era em Mateus, era em João. Exatamente o versículo que eu estava querendo achar. Que diz o seguinte: o Senhor Jesus, né,
Jesus declara ser filho de Deus igual ao Pai, né? Então ele tem aquela conversa ali com os judeus. Aqui eu vou dar início aqui para poder ficar mais claro, tá? Ele dizia por causa por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque diziam essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora. Então, o Senhor Jesus estava contendendo com os judeus, né? Mas o ideal aqui é só apenas um versículo para dar início, né? Para dar início. Ele diz o seguinte: chega uma hora que ele fala assim, ó: eu não recebo glória dos homens. Ele diz: eu não recebo glória dos homens. Eu quero começar por este versículo. Então hoje, o que se passa hoje? Os homens hoje, eles procuram receber glória de outros homens, né? Procuram receber glória. Quanto que a glória que nós deveríamos receber seria apenas aquela glória de Deus. Mas o homem tem uma tendência natural, né, de se gloriar-se, não só se gloriar-se, mas receber elogios, né? Aí os elogios, o homem recebe elogios e fica inchado. Ele diz assim: eu não recebo glória de homens. Então o Senhor Jesus aqui, ele até poderia, né, receber, porque ele é Deus, mas ele recusou a glória dos homens, né? Ele recusou. Como ele citou aqui no capítulo 5, no versículo 41 de João, ele disse: eu não recebo glória dos homens. Glória dos homens. E se a gente for um pouquinho mais adiante, no versículo 44, ele diz o seguinte: como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Olha o que o Senhor Jesus falou, assim, como diz aqui: como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Então o homem hoje, ele tem essa tendência, é uma tendência natural do homem buscar honra de outro homem, entende? O homem tem essa tendência natural, quando na realidade deveríamos, como disse aqui o Senhor Jesus, buscar a honra que vem só da parte de Deus. Então o homem hoje, ele não procura agradar a Deus. Os homens hoje, principalmente, não estou falando na sua maioria, mas hoje infelizmente está desse jeito. Os homens hoje, eles não procuram agradar a Deus, mas sim agradar o próprio homem. E quando procuramos agradar o próprio homem, Deus fica em segundo plano. E isso é idolatria. Porque nós não estamos agradando a Deus, e apenas o próprio homem. É a idolatria. Agora, eu vou pular um pouco. Deixa eu ver meditar aqui, que diz o seguinte: aqueles que pertencem à fé salvadora não serão motivados por elogios e admiração dos outros. O seu objetivo será agradar ao Pai Celeste, a quem se costumam agradar o Pai Celeste. Quem se acostumar a receber honra dos outros, faz de si mesmo um ídolo, e a si mesmo se exclui do reino de Deus. Quem busca o louvor dos outros mais do que o de Deus, nega o Evangelho de Cristo e impossibilita a obra da fé. Entende? As honrarias, o pessoal hoje eles vão muito buscar honrarias,
Infelizmente, hoje, muitos estão nesse caminho de buscando honrarias para si. Eu vou ler de novo, tá? Vou buscar aqui de novo, vou fazer igual o pessoal daí. Vamos ver por replay. Eu vou ler o vídeo 44, que diz o seguinte: como pode vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Hoje, nós cremos em Deus. Não que nós não cremos em Deus. Aqui o Senhor Jesus estava falando, né, para os judeus, como pode os judeus crer nele se recebia honra de outros judeus, né? Então hoje, o pessoal hoje, nós cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus como Salvador da nossa alma, mas a diferença entre nós e os judeus daquela época são as honrarias, entende? Que diz o seguinte, vou repetir só mais essa vez, tá? Que diz o seguinte: aqueles que pertencem, vou devagarzinho para não perder o sentido, tá? Aqueles que pertencem à fé salvadora não serão motivados por elogios e admiração dos outros. Ponto. Seu objetivo será agradar ao Pai Celeste. Quem se acostumar a receber honra dos outros faz de si mesmo um ídolo. Aquele que se acostuma a receber honra dos outros, né? Que se acostuma a receber honra dos outros, faz de si mesmo um ídolo. Então a idolatria hoje não é igual ao povo de Israel que adorava os ídolos, as imagens de fundição, as imagens de escultura, tá? Faz de si mesmo um ídolo. E assim mesmo se exclui do reino de Deus. Quer dizer, a pessoa é um ídolo, né? E ídolo não entra no reino de Deus. Entende? Ídolo não entra no reino de Deus. E nem tem parte com o reino de Deus. Ele faz de si mesmo um ídolo e se exclui do reino de Deus. Quem busca o louvor dos outros mais do que a Deus, foi o que eu acabei de falar. Hoje as pessoas pegam parte de um louvor, que o louvor ele é exclusivamente a Deus, não cabe ao homem. Ele tira parte do louvor e coloca a parte pastor. Já tirou o nome de Deus, já fez do pastor um ídolo. Porque o louvor, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus e não aos homens, né? Mais do que a Deus, nega o evangelho de Cristo, impossibilita a obra da fé. Aí você vai ver em Romanos 2:29 e 1 Tessalonicenses 2:6. Entende? Então, quer dizer, o homem hoje ele busca honrarias. Os homens hoje eles buscam honraria para si. Entende? Então, eu vou dar início naquela... Eu acho que vai estar em Tiago, no livro de Tiago. Quero ver se eu acho aqui o livro de Tiago. Tiago. Então, para aqueles que acham que se apenas um versículo não faz diferença, que tem que ler todo o contexto, fique à vontade, tá? Fique à vontade. Se você acha que apenas um versículo não faz diferença, tá? Eis a questão. Se faz diferença ou não. Porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse... como é que fala mesmo? Amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de todo o teu entendimento. Então ele fala, então se é só um versículo, aí você tem que buscar o contexto para ver se esse versículo está batendo, para ver se está certo esse versículo. Entende? Muitos não aceitam quando você lê apenas um versículo, porque é sem efeito. De fato, nós temos que ver o texto e o contexto, isso é verdade. Mas nem sempre apenas um versículo não tem efeito. Entende? Às vezes a pessoa tem tanta sabedoria que esquece de algumas coisas. Entende? Às vezes a pessoa é doutor, estudou tanto, mas sempre fica alguma coisa para trás. Entende? Porque a palavra de Deus ela é uma só. A palavra de Deus ela não muda. As pessoas estão querendo mudar hoje a palavra de Deus. Entende? Mas os homens estão de fato procurando mudar, fazer modificações, com inovações. Tem um pastor que eu não vou, ele é muito conhecido, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque se eu falar já vão saber quem é. Ele é muito conhecido, né? E ele falou o seguinte, eu me lembro dessa frase que ele falou, olha, o povo hoje estão inovando, com inovação, mas a palavra de Deus ela não precisa ser inovada. Ela está aqui, a palavra de Deus está aqui, só basta ler, não tem que inventar nada. Está aqui, só tem que ler ela do jeito que ela é. Não tem que estar inovando, inventando nada. Entende? E é exato, o pessoal estuda para quê? Para fazer inovações, para inovar. Eu não vou entrar em alguns detalhes porque esse não é o objetivo de hoje. E se encontra em Tiago, no capítulo 4 de Tiago, e no versículo 5, que diz o seguinte. Aqui o Tiago está falando de resistir às paixões. É exatamente isso, resistir às paixões. Entende? Eu não vou falar a passagem completa, mas está dentro do texto. Tá? Está dentro do texto. Que diz o seguinte: ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. O Espírito que em nós habita tem ciúme. Então, quando uma pessoa ela se torna um ídolo, ela se torna um ídolo, o Espírito de Deus ele vai se afastando daquela pessoa, porque o ídolo, o Espírito Santo, ele não comunga com o ídolo. Entende? Ele não comunga com o ídolo. Não comunga. É igual, eu vou dar um exemplo clássico aqui. A igreja de Israel foi comparada a uma esposa. Aí depois foi comparada a uma adúltera. O corpo de Cristo ela é comparada a uma noiva. Tá? Ela é a noiva de Cristo. O corpo de Cristo é a noiva de Cristo. Entende? A igreja é comparada a uma noiva. Entende? Agora o que se passa? O homem físico, o homem natural, né, casado, ele tem ciúme da sua esposa. Uns de mais e outros menos. Uns demasiadamente e outros menos. E o próprio Deus, o próprio Jesus, que derramou o seu sangue para resgatar o seu povo, ele tem ciúme porque ele derramou o seu sangue. E ele tem ciúme do seu povo. Ele não quer que o povo dele se prostitui espiritualmente. Mas, infelizmente, é o que se passa nos dias de hoje. Infelizmente, é o que se passa nos dias de hoje. Os homens hoje, eles procuram honrarias. E isso diante de Deus é uma prostituição. Espiritualmente é uma prostituição. Entende? Que quando os homens buscam honraria, para si, estão se colocando no lugar de Deus. Eu vou dar um outro exemplo bem clássico aqui. Muitos hoje
Eu não vou falar daqueles falsos mestres, dos hipócritas, que hoje tem muitos lá fora, né? Dos enganadores, não. Eu vou falar de alguns, do pessoal que serve a Deus, que procura servir a Deus ainda com sinceridade. Alguns hoje, sem querer, eles estão tentando usurpar. Eles estão tentando usurpar, vou falar usurpar, tá? Vocês sabem o que é a palavra usurpar, né? É usurpador, né? Então, mas de que forma eles estão tentando usurpar? De vez em quando eu ouço alguém falar, a minha igreja. Quando você fala a minha igreja, você está usurpando diretamente o Senhor Jesus, diretamente, porque a igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus. Você apenas administra. E usurpador não tem parte no reino de Deus. Usurpador não tem parte no reino de Deus. O povo hoje ele perdeu a humildade e o temor. Eu já vi muitos falar, a minha igreja, não, você não tem igreja porque você não derramou nenhum sangue, não foi crucificado na cruz do Calvário, entende? Não foi torturado, escarrado e cuspido e blasfemado. O único que fez isso foi o Senhor Jesus, que passou por isso foi Ele. Então eu vejo hoje, por esses dias mesmo eu vi uma pessoa falar, a minha igreja, não, eu não vou nem assim, eu não vou sair do meu lugar para falar, né, porque vai ficar feio para a pessoa, né. Então, eu ouço as coisas, né, e infelizmente eu não posso, eu tenho que ficar quieto, né? Porque eu não posso levantar do meu lugar e ir lá até onde a pessoa e falar, não, a igreja não é sua. E seria obrigação, de fato, chegar e corrigir a pessoa, entende? Isso é uma omissão, entende? É uma omissão, entende? Mas eu vejo a pessoa falar, alguns falar, minha igreja, e não é. A igreja não pertence a você, ou a vocês. Porque o Senhor Jesus disse a Pedro, Pedro, amas-me, né? E o apóstolo Pedro falou que sim, ele disse, então apacenta os meus cordeiros. O Senhor Jesus disse, é meu, é dele, do Senhor Jesus. E o homem está, muitos hoje, eu não estou falando dos falsos não, entende? Dos falsos, porque aqueles já estão mesmo, o caminho deles, se eles não se arrependerem, já está aplanado, entende? Eu estou falando daqueles que procuram servir mesmo a palavra de Deus, eles falam minha igreja. Eu já ouvi falar, muitos falarem minha igreja, entende? Eu acho que as pessoas deveriam pensar duas vezes antes de falar minha igreja, porque quando fala minha, estão tirando o Senhor Jesus, estão usurpando, né? Estão se tornando usurpador da igreja do Senhor Jesus, estão destronando o mestre, entende? Então tá aí um erro muito grave. O pessoal acha que não é, mas é um erro muito grave, porque o usurpador não tem parte no reino de Deus, entende? Então eu li aqui em Tiago, ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita em vós tem ciúme. Eu não vou entrar neste assunto, porque não tem muito o que falar. Eu vou voltar aqui para Mateus, no capítulo 10, se você tem uma Bíblia em casa e quer acompanhar. Entende? Porque hoje você vê uma multidão de gente no show desses cantores gospel, eles aguçam, né? Eles aguçam a emoção das pessoas. E você vê as pessoas aplaudem, tiram fotos,
ali está a maior idolatria. Ali estão ali, está tendo ali as maiores idolatrias, está ali, porque eles aguçam a emoção das pessoas, recebe os aplausos, já se torna um ídolo. Só por receber aplausos, já se torna um ídolo. Entende? Vamos lá para Mateus 10, que se encontra no versículo 37 ao 39, que diz o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, são palavras do Senhor Jesus. Hoje você não vê uma palavra dessa sendo escrito, sendo falado em uma igreja. Quase você não vê alguém falar uma palavra dessa dentro de uma igreja. Entende? Eu vou repetir. Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então veja bem, a igreja dos tempos primitivos, ela perdeu a vida dela por amor a Jesus. Nesses últimos tempos, nos dias que se seguem, a igreja de hoje, ela não está tendo essa capacidade de perder sua vida por amor a Jesus. Entende? Porque hoje a igreja ela ficou encolhida. Ela está encolhida. A igreja hoje ela está encolhida. A igreja hoje ela está encolhida. Entende? Por que a igreja hoje ela está encolhida? Porque hoje você não pode falar, a igreja ela não pode entrar no assunto referente ao homossexualismo, que a palavra de Deus condena. A igreja hoje ela não pode falar referente à feitiçaria, porque a lei condena. Se você entrar demais no assunto e dependendo do que você falar, você pode ser preso. Então a igreja hoje ela está encolhida, ela não bate de frente e muitos estão amedrontados. Muitos, de uma forma generalizada. Aí você pode falar, mas a igreja... pode falar, mas você vai ficar arrumando confusão com a justiça, com a lei. Mas o que foi que Estevão fez? Estevão confrontou. Por isso que o Senhor Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aquele que encontrar a sua vida, perdê-la-á. Estevão não fez isso? Ele não perdeu a sua vida por amor ao Senhor Jesus? Muitos discípulos, apóstolos, não perderam suas vidas por amor ao Senhor Jesus? E a igreja de hoje, será que está disposta? Eu não acredito muito, porque hoje as pessoas não querem nem levar um processo, nem não querem nem ser processada. E se não querem ser processada, como é que vai perder a sua vida por amor a Jesus? Aí é uma grande contradição, não é não? É uma grande contradição. Então a igreja hoje, ela está encolhida, entende? Impossibilitada
de pregar a palavra de Deus exatamente como ela é. Está impossibilitada. Entende? Deixa eu voltar aqui em Lucas 14. Eu vou dar uma repassada aqui rapidinho. Lucas 14. No versículo, é o mesmo assunto, mas eu só vou dar uma pincelada aqui rapidinho, tá? 14, 26. Que diz o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Então, nós temos que... Aí você pode perguntar, você aborrece a sua própria vida? Se eu não estivesse aborrecendo a minha própria vida, eu não estaria aqui falando essa palavra, eu estaria sendo hipócrita. Eu oro a Deus, tenho meu contato com Deus, como todos deveriam ter, e sei que uma boa parte tem. Eu tenho a minha intimidade com Deus, entende? Então, aborrecer a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Foi o que Estevão fez, nosso irmão Estevão, aborreceu a sua própria vida, mas a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Eu vou dar uma rápida pincelada aqui, que diz o seguinte, tá? A palavra aborrecer, neste versículo, significa amar menos. Amar menos. Né? O que Jesus requer aqui é que nossa lealdade e amor a Ele sejam superiores a todos os demais. A todos os demais. Não é para as pessoas brigarem com o pai, com a mãe, com a irmã, e com parentes ou com o vizinho, entende? Não, não é dessa forma. Entende? Mas foi o que o Senhor Jesus disse. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe e mulher e filhos, irmãos, irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, é o que o Senhor Jesus acabou de falar aqui. Nós estamos falando essa parte, né? Que Jesus requer aqui é que nessa lealdade e o amor a Ele sejam superiores a todos, quer dizer, superiores a nossos pais, a mãe, a irmã, parentes e a nós mesmos, né? Negue-se a si mesmo e siga-me, disse Jesus. Todos os demais versículos em nossa vida, todos os demais vínculos em nossa vida, inclusive a nossa própria família. Jesus ensina que aquele que desejar segui-lo e ser seu discípulo deve resolver primeiro se está disposto a pagar o preço disso. O preço do discipulado verdadeiro é abrir mão de todos os relacionamentos e posse. Tudo quanto temos, bens materiais, famílias, nossas próprias vidas, com suas ambições, planos, interesses. Isso não significa que devemos abandonar tudo quanto temos, mas que tudo quanto temos deve ser colocado a serviço de Cristo, a serviço de Deus, porque Deus nos abençoa para que, através das suas bênçãos, possamos trabalhar na sua obra, beneficiar a obra de Deus, é o que diz, né? Que se encontra em João 16:33 e 2 Timóteo 3:12, né? 2 Timóteo 3:12. Então, isso é o que a igreja nos dias de hoje deveriam ser, entende? Essa deveria ser a situação
da igreja do corpo de Cristo nos dias de hoje. Porque o corpo de Cristo, ele é um só. A igreja primitiva, ela se foi. A igreja de hoje, ela permanece, mas ela é uma continuação do corpo de Cristo. Não pode ser... O corpo de Cristo, ele não pode estar dividido. É igual eu vi umas pessoas falarem que algumas passagens, de fato, tem algumas coisas de fato que é para o tempo, para aquele tempo. Mas quando se fala em assunto referente à doutrina, ela se refere não só para aquele tempo, mas para o nosso tempo, nos dias de hoje. Entende? Então, o corpo de Cristo, ele não pode ser dividido, de forma alguma. Tá? Para dar continuação mais um pouco mais, que eu já estou quase finalizando essa live, Mateus 7,14. Eu vou passar para Mateus 7,14. Mateus 7,14. A gente tem que... Não é fácil a gente se separar das coisas do mundo. Precisamos do mundo para sobreviver. Agora, nós não precisamos copiar as coisas do mundo, é diferente. Precisamos do mundo para sobreviver, é diferente. Mas não devemos conviver de acordo com as normas do mundo. 7,14, que diz o seguinte: e Jesus entrando na casa, é isso mesmo, 7,14? Vamos ver se eu estou certo. 7,14, mas aqui eu estou no 8, né? Mas é no 7. 7,14, Mateus 7,14. Muita calma nessas horas. Que diz o seguinte: e porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. 7,14. Estreita é a porta, né? De vez em quando eu faço uma confusãozinha nessa área. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. É algo que impressiona, não é algo fácil. Eu já li esta passagem, né? Já vou finalizar essa live, porque eu tinha meditado, falado em João 16,33, né? Eu acabei nem lendo João 16,33. Já vou finalizando essa live, já estou finalizando. Foi só para demonstrar a diferença essa live hoje, de que os tempos realmente estão muito difíceis. A maioria hoje eles procuram glória para si e não procuram glória e honra para Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. 33, que diz o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Agora deixa eu ver o que diz Mateus 22:37. Então, se ele venceu o mundo, nós deveríamos vencer o mundo também. Agora, o problema é que o mundo está nos vencendo, o que deveria ser o oposto. O mundo está nos vencendo, porque se o mundo ele penetrou de cara em nosso meio, então isso quer dizer que ele está nos vencendo. Em vez de nós vencermos o mundo, ele está nos vencendo. Então, a passagem, o último sinal que o Senhor Jesus falou para vir buscar a sua igreja, estão se cumprindo. Eu vou dar uma repassada nele, já fui lá uma vez, já dei uma repassada e vou repassar de novo. E talvez eu até dê uma pincelada rapidinho.
22, 37. 22:37, que diz o seguinte: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Então quer dizer, será que de fato nós estamos amando a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento? Eu vou repetir aqui porque, como diz 37, e disse Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Então veja bem, hoje eu vou falar algo aqui bem verdadeiro, tá? Começando por mim, porque eu não sou perfeito. Nós, na maioria das vezes, quando vamos louvar a Deus no culto de adoração, nós somos hipócritas, falamos mentira, nós temos lábios mentirosos, porque nem sempre quando estamos louvando a Deus, nossos lábios estão falando a verdade, entende? Nem sempre quando estamos louvando a Deus dentro da igreja, estamos falando a verdade, entende? Porque dependendo do louvor, nós estamos falando apenas da boca para fora. Nós não estamos falando de todo o coração. Eu ia separar alguns louvores aqui para mostrar que nós, de vez em quando, nós temos lábios mentirosos diante do Senhor, mas eu estava tão empolgado em fazer essa live que eu acabei esquecendo de separar alguns louvores. Mas não são fáceis, né? Quando fala um mais simples, que diz: Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Mas será que de fato mesmo nós queremos trabalhar para o Senhor? Levando a palavra com amor, quero eu cantar e orar. Então será que estamos mesmo nessa situação? E na ceia? Quando louvamos a Deus, aquele hino da Santa Ceia, nossos lábios estão sendo de fato verdadeiros diante de Deus? Antigamente, quando a igreja orava, estava em aperto, orava, o chão estremecia apenas com os louvores. Apenas com os louvores, porque a igreja era verdadeira. O louvor que a igreja primitiva louvava diante de Deus era verdadeiro. Deus via pureza, sinceridade no coração. Então eu nem preciso falar as passagens de Paulo e Silas, quando eles estavam presos lá e louvaram a Deus. O que aconteceu? Todos sabem o que aconteceu. Então o louvor a Deus é algo sério. E nós hoje, nos dias de hoje, infelizmente, muitas vezes os nossos lábios eles se tornam mentirosos diante de Deus. Usamos de falsidade e hipocrisia diante de Deus. Entende? Não é o louvor de hoje, não é igual antigamente. Antigamente a igreja primitiva, o homem, à sombra de Pedro, do apóstolo Pedro, passava e curava. Hoje, para expulsar um demônio, hoje é um pega para capar. Para expulsar um demônio hoje é um pega para capar. Tem gente hoje que não pode nem falar, não consegue nem falar o nome do demônio. Entende? Olha a diferença dos dias de hoje que nós vivemos para a igreja, o tempo da igreja primitiva. Então, será que a nossa vida, nós estamos de fato dedicando a nossa vida para o Senhor Jesus? Hoje nós vivemos em tempos de honrarias, infelizmente. Eu quero finalizar essa live e agradecer a todos os abençoados que me acompanharam e que Deus os abençoe a cada um de nós. Eu vou deixar aqui uma saudação aqui bíblica. Graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.